A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e hoje nós estamos no nosso quinto áudio, o que devo fazer para ser salvo, né? Glórias a Deus por isso. Nós estamos estudando, meus irmãos, e graças a Deus, Deus tem dado entendimento, tem dado palavra, né? Tem dado ensinamento. Isso é muito importante, né? Glórias a Deus. Bom, o nosso texto está baseado em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 16, verso 30 e 31. E ontem nós falamos um pouquinho sobre Atos 4:12, né? Somente nele há salvação. Então o que você deve fazer para ser salvo? Procurar em quem há salvação. Não adianta, meus irmãos, você procurar no Espiritismo. Se tem alguém aqui que me ouve e você é do Espiritismo, infelizmente você não está sabendo de toda a verdade, porque não é essa a verdade. E não quero ser prepotente e dizer que só eu possuo a verdade. Não. Quero dizer, na verdade, que você tem que conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Ficou tudo em verdade. Então, o que acontece? Às vezes a gente se mete em algumas coisas, às vezes a gente entra em alguns caminhos, né? Por exemplo, eu antes de ser cristão, eu me aventurei um pouco no espiritismo. E eu tive, assim, uma vasta experiência com algumas pessoas que já tinham muitas experiências, né? E eles começavam a aguçar a minha curiosidade. Quando eu fui ver, eu já estava me envolvendo, né? E isso era complicado, porque dali talvez eu não sairia mais. Então, só se Cristo tivesse misericórdia mesmo e me resgatasse. Mas aí, meus irmãos, cabe a você procurar o que é melhor para você. E se o melhor que você está querendo é Jesus, você estourou, ganhou, recebeu. Agora, se o melhor para você não é Jesus, não existe melhor que isso. Por isso que ontem, em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 4, verso 12, ele deixou claro que a salvação só está em Cristo Jesus. Não há salvação em outro, não adianta procurar. Ok? Beleza. Abre a sua Bíblia agora em Romanos 10, 9. Vamos lá? Minha Bíblia já está aberta. Carta de Paulo para Roma. Carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 10 e o seu versículo 9. Ok? Capítulo 10 e versículo 9. Se entregar a ele. A importância de se entregar a ele, né? Ó. Vamos lá? Capítulo 10 e o verso 9 diz assim, ó. A saber, se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Grifa aí, será salvo. Como é que você pode ser salvo? O que devo fazer para ser salvo? Confessar com a sua boca que Jesus Cristo, né? Ele é o seu rei, ele é o seu Senhor. Confessar. Se confessar com a tua boca ao Senhor. O que é confessar? Eu confesso diante de testemunhas, ou dependendo da situação, não tendo testemunhas, mas a pessoa pode chegar ali e dizer assim, ó, eu confesso que só Ele é o Senhor, eu confesso que eu entrego a minha vida a Ele, né? É uma confissão, confessar. É quando a gente diz assim, ó, coloca o microfone na sua boca e fala, repete comigo. Diante do altar, hoje, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Cada pastor fala de uma maneira. Estou dizendo aqui também de uma maneira que não é nem sempre eu falo assim. Mas se você confessar diante dos homens, Jesus confessará você diante do Pai. E ali, se você crê no seu coração que Ele é Filho de Deus e que Deus o ressuscitou, você será salvo. Tá entendendo? Porque o que o mundo está querendo fazer é com que isso não funciona, não existe, é mentira, é balela. Só que Deus está fazendo diferente, Ele está provando para você de todos os tipos de maneiras. Tá entendendo? Eu gosto muito, meus irmãos, de fazer campanhas, né? E eu não vou ter tempo de fazer campanha esse finalzinho de ano. Mas em janeiro vem campanha aí, tá? Então, o que acontece? A gente sempre procura fazer campanhas, porque as campanhas nos fazem praticar a vontade de Deus. Muito mais ainda. E buscar pelo objetivo. Tá entendendo? Existem pastores que não concordam. Mas quando eu faço campanha, eu já tenho fé que Deus vai agir. De alguma maneira Ele vai agir. Às vezes você nem percebe ou não viu, mas Ele já agiu. Então a gente só tem que enxergar que Ele está conosco, está nos ajudando, está nos abençoando. Você precisa deixar Jesus
falar ao seu coração, deixar ele trabalhar em seu coração, colocar em seu coração aquilo que ele almeja, porque ele almeja a sua vitória, e a sua vitória depende disso, você tem que se entregar a ele, compreendeu? Então tá, aqui em Romanos 10:9, já diz que você deve se entregar a ele, ok? Agora, meus irmãos, o quarto passo aqui, ó, tem que ouvir a palavra dele, tá? João 5:24, vamos voltar um pouquinho, antes de Atos, João, Evangelho de João, 5:24. Na verdade eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, ganhou a salvação, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem ouve, na verdade, vos digo que quem ouve, esse ouvir aqui, pensa comigo, esse ouvir a palavra de Deus é só escutar? Pensa, é só escutar? Não. Ouvir é diferente de escutar também. Presta bem atenção, que você pode estar dentro de um trem, de um ônibus, e muitas bocas falando. Você escuta todos, mas você não para o que está fazendo. Você escuta todo mundo. Só que eu já dei esse exemplo milhões de vezes, mas eu vou falar mais uma. Só que vamos supor que você é um corintiano roxo. Corintiano, vai Corinthians! E de repente, os palmeirenses vai ficar atacado agora. E de repente, uma daquelas várias bocas falando, vai dizer assim, eu não sei o que lá, o Corinthians ganhou. Automaticamente você chamou sua atenção e você olha e procura aquela pessoa da onde saiu aquele som e já fica atento. Você ouviu e ficou atento. Ouvir é diferente de escutar. É por isso, meus irmãos, que aqui está dizendo que você precisa ouvir a palavra de Deus com atenção e praticar e viver aquilo. Meus irmãos, eu vivo uma vida de cristão, porque olha, eu acordo, eu jejuo, eu oro, eu falo com Deus, eu não faço as coisas que não é para fazer, que Deus condena. E o que eu faço? Eu procuro lutar contra aquilo, para quê? Para que eu continue nos caminhos do Senhor. Agora, eu vivo uma vida de cristão, você também tem a mesma vida. Você não pode, nunca, jamais, voltar para as antigas práticas, porque aí você está deixando de ouvir, deixando de praticar a palavra de Deus. Compreendeu isso? Então, se você aprendeu em Romanos 10:9 que você tem que se entregar a Ele, e se você aprendeu em João 5:24 que tem que ouvir a palavra dele, e eu estou te explicando que o ouvir é diferente de escutar. Tem muita gente que entra na igreja e escuta o pregador pregar, mas ele sai da mesma maneira que ele entrou. O importante é você olhar dentro de você e perceber que você tem que se examinar. Você tem que ver se você realmente está correto. E você tem que pontuar as coisas. O que é prioridade? Meu marido é prioridade, depois vem Deus. Então, não, sem chance, não vai conseguir vitória. O que é prioridade? Fama, dinheiro ou Jesus? Fama, pastor, lógico, né? Porque sem fama não dá. E dinheiro, precisa de dinheiro. Não, errado. Prioridade na sua vida. Como é que está a sua situação com Deus? Já acertou as contas com Deus? Já pediu perdão dos seus pecados? Já procurou se purificar? Depois de tudo isso, você pode procurar fazer as outras coisas. Será que você não está entendendo que muitas das vezes você tem que olhar para dentro de você e perceber os erros que você tem? Tem que pontuar. Poxa, verdade, hein? Pastor Alex falou uma coisa aí que é verdade. Eu sou ignorante às vezes. Vai ter que arrumar isso. Pastor, às vezes eu sou duro para perdoar. Vai ter que arrumar isso. Ah, pastor, pisou no meu calo, nunca mais. Nem pense em falar comigo. Vai ter que arrumar isso. Porque isso não faz mal para quem você deixou de falar. Faz mal para você mesmo. Isso é como se fosse um câncer que fica dentro de você te perturbando. Então o que você tem que fazer? Até agora, nós já lemos aqui 4 versículos de 4 passos. Primeiro, Lucas 19:10. Ele veio buscar o que se havia perdido. Segundo, somente nele há salvação. Atos 4:12. Terceiro, se entregar a ele. Romanos 10:9.
4, tem que ouvir a palavra dele, João 5:24. Eu estou trazendo para você vários versículos e várias maneiras de você entender e se enxergar, para que você possa limpar a sua situação. Compreendeu? O tema do nosso estudo é o quê? O que devo fazer para ser salvo? E eu estou te dizendo. Agora, amanhã a gente volta. E vamos falar mais um pouquinho sobre isso, ok? Anota aí a lição de casa. 1 Pedro 5,7. 1 Pedro 5,7, né? Está fazendo aniversário hoje a Linda Jara, lá de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. E um abraço para a Adriana, né? Linda Jara, feliz aniversário, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Olha, eu já ensinei, eu vou falar de novo. Quando uma pessoa é escolhida por Deus e ela é ungida, ela é separada, ela tem unção. Essa unção, ela pode ser manifestada de várias maneiras. No simples falar, eu como um pastor que fui escolhido e ungido por Deus, eu tenho autoridade para te abençoar, como Deus falou com Abraão. Então, o que acontece? Eu nunca vou amaldiçoar ninguém, mas eu tenho autoridade para abençoar. Então, eu posso dizer para você que Deus te abençoe. Essa palavra vai entrar nesse celular e sair aí do outro lado e tocar na sua vida. Repreender os demônios, trazer a cura e acabar com o caos. Só que você tem que crer, você tem que aceitar. Amém? Bom, meus amados irmãos, deixa eu falar aqui, meus irmãos, de uma coisa que eu deixei de fazer um bom tempo, né? Mandar abraço para as rádios, né? Existem as rádios que passam o cafezinho com Jesus e o pastor Alex acabou parando, né, meus irmãos? Ficou muita coisa para mim fazer e eu acabei parando, né? Ó. Eu quero mandar um abraço para os ouvintes das rádios, da rádio Web Esplendor Online, na direção da irmã Anésia, lá no Paraná. Você pode baixar pela Google Play, tá? A rádio WS, na direção do irmão Washington, lá de Pernambuco, você pode baixar pela Google Play também, tá? A rádio Palavra Fiel, um abraço do pastor Alex a todos aí, diácono Sérgio Salles, lá do Piauí, uma rádio web, tá? Um abraço do pastor Alex a todos. E também hoje meu abraço vai para a rádio Pedras Vivas, pastor Jefferson daqui de São Paulo, né? Também quero aproveitar o último abraço aqui para a Rádio Estrela do Oriente. É uma rádio web na direção do missionário Valdo Andrade, lá de Carmo de Minas, Minas Gerais, né? Você que conhece alguém que tem rádio e quer uma força, eu não cobro nada, meus irmãos, sabe? Como eles vão passar meus cafezinhos lá, fica como uma troca de favores. Eles passam meus cafezinhos na programação da rádio, né? E eu divulgo aqui também, tá bom? Bom, tá aí, meus irmãos, alguns recados. Por hoje é só e amanhã tem mais.